Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, essa semana a gente vai começar a estudar o capítulo 9, tá? Então a gente precisa aí do livro novo, beleza? Então se você não tá com o livro novo, pega ele antes de assistir esse vídeo, pausa agora e aí pega o livro, coloca do ladinho e depois você inicia novamente, ok? Então vamos lá. Bom, o capítulo 9 de vocês vai falar sobre ângulos, tá? A gente vai ver algumas classificações aí, o que é um ângulo, como é que a gente constrói um ângulo, tá? Vamos ver tudo isso, beleza? Então vamos lá. Bom, ângulo e seus elementos, né? Eu tenho aqui, gente, aqui é um relógio, né? Com o ponteiro maior e o ponteiro menor, beleza? Todo mundo já viu isso aqui, porque, né? Muita gente usa relógio, tem relógio em casa, dessa figurinha aqui, exatamente assim, beleza? Então, aqui, ó, se eu for fazer um arco aqui, tá vendo? Se eu for construir, né? Esse pedacinho, ligar essas duas retinhas aqui, eu vou formar o meu ângulo, beleza? Tá vendo aqui? Tá dando... eu tenho esse pontinho menor no 9 e esse ponto maior no 12, tá? Se eu for criar essa partezinha aqui, ó, entre eles dois, colocar um arco, um desenhozinho aqui, a gente vai chamar esse desenho aqui de ângulo, beleza? Tranquilo? A gente pode ver isso melhor aqui, ó, pintado, né? Ó. Se eu tenho aqui, ó, um lado A, né? Ó, tá vendo? Escrito lado, beleza? Lado A, lado B, e aqui o meu vértice, tá? Que seria o vértice, esse pontinho O aqui, tá bom? Então eu tenho lado A, lado B, o vértice O, e esse desenho que eu consigo formar entre esses dois lados, né? Eu chamo de ângulo, beleza? Essa medidazinha aqui, tranquilo? Tá? Então aqui eu tenho o ângulo de vértice O, tá? Exatamente esse Ozinho aqui é como se fosse a ponta, tá bom? Tá vendo aqui que tem uma pontinha aqui? Sempre que a gente for pensar agora assim, ó, nas pontas, pensa num triângulo. As pontas do triângulo, né? São vértices, tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho um vértice, tá? O vértice O. E lados OA, tá vendo? OA, então o lado OA, o lado OB, beleza? É indicado por AOB. Gente, a gente sempre vai colocar o ângulozinho aqui no meio, tá? O ângulo tá no A, no B ou no O? Ele não tá no O? Então o O, ele sempre, na verdade, não o O, pode ser qualquer letra aqui, poderia ser a letra C aqui, tá? Mas como aqui tá a letra O, né? Está a letra O, eu vou colocar ele no meio, beleza? O que significa isso, professor? Eu tenho que escrever AOB. Poderia escrever BOA? Poderia também, tá bom? Mas lembrando que o carinha que tem o ângulo, né? Ele tem que sempre ficar no meio, entre as duas outras letras, beleza? Então eu posso escrever AOB, né? AOB ou BOA, tá? Porque esse ângulo tá ali, tá? Lembrando que a gente determina o ângulo com um chapeuzinho. Se você só escrevesse AOB sem o chapeuzinho aqui, ó, no Ozinho, né? No caso, o cara que tá com ângulo, eu não saberia que ele tem um ângulo ali, beleza? Então a gente sempre tem que colocar esse chapeuzinho, né? Tá vendo aqui, ó? Ou o Ozinho só com o chapeuzinho, tá? Só o Ozinho com o chapeuzinho. Tranquilo? Sem as outras letrinhas, tá? Eu também consigo determinar o meu ângulo assim. Poderia escrever só ângulo O, exatamente como tá aqui, beleza? Medida de um ângulo, tá? Aí a gente vai determinar aqui, ó. Para medirmos a amplitude, ou seja, a abertura de um ângulo, utilizamos uma unidade de medida chamada grau, tá? A gente sempre vai determinar agora que a medida do ângulo é o grau, tá? Que é representado pelo símbolo, esse símbolozinho aqui, ó, tá? Você pode ter visto isso aqui na TV, né? Quando o repórter vai falar sobre graus Celsius e etc, da temperatura, tá? Normalmente tem essa partezinha aqui, tranquilo? Um grau é definido como uma das 360 partes de um círculo, isto é, quando se divide um círculo em 360 fatias, todas passando pelo centro dele, temos 360 graus, tá? Então a gente tem 360 graus aí. E a amplitude de cada fatia é considerada 1. Para vocês visualizarem isso, vamos pensar no seguinte, tá? Vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma pizza, imagina que eu tenho uma pizza, tá? E aí eu vou dividir essa pizza em 360 partes. Nossa, é bastante coisa, não é isso? Só que quando eu dividir essa pizza, né? Ela tem uma volta completa, tá? Vamos supor que essa pizza aí ela seja família. Isso aqui não vai importar muito pra gente, mas só para vocês conseguirem visualizar isso, tá? Vamos supor que essa pizza é a pizza família, né? E aí, toda essa volta completa, né? A pizza inteira vale 360 graus. Se eu dividir essa pizza em 360 pedaços, eu vou ter um pedacinho para cada um, né? Se eu tenho 360 pessoas para comer, eu tenho que dividir ela em 360 pedaços, correto? Então, cada um vai comer
um pedaço, tranquilo? Então aqui é a mesma coisa, se eu dividir 360 graus em 360 partes, eu vou ter que cada parte vale 1 grau, beleza? Para medidas menores que 1 grau, né, no caso, utilizamos seus submúltiplos, né, que é minuto e segundo, tá? Então a gente vai determinar o seguinte, ó, 1 grau é igual a 60 minutos, 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? Isso aí a gente já sabe, né, no nosso dia a dia. O que pode ser novo para vocês é isso aqui, que 1 grau é igual a 60 minutos, tá? Então vamos ver como é que a gente consegue fazer algumas transformações com isso aí, ó. Exemplo, 120 minutos, né, é igual a... Na verdade, segundos, né, é igual a 2 minutos, né? Por quê? 1 minuto é 60 segundos. Aqui a gente faz o inverso, né? Se eu pegar 120 segundos, né, e dividir por 60, por quê? 1 minuto é 60 segundos. Se eu quero transformar em minuto, eu vou dividir por 60. Ó. 120 dividido por 60 dá 2. Então, eu tenho 2 minutos. Você poderia pensar o seguinte, bom, 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos é o quê? 120 segundos, né? Exatamente 120 segundos aqui, tranquilo? É só o inverso aí, é só você fazer a conta o contrário, tá? Olha aqui agora, 5 graus é igual a 60 minutos, né, vezes 5. Por quê? 1 grau, não está aqui em cima aqui, 1 grau é 60 minutos? Se eu fizer 5 graus, né, nada mais é do que pegar o 60 vezes 5. Se eu estou passando para minutos, ó, 5 graus é 60 vezes 5 igual a 300 minutos. Por que você multiplicou por 5 aqui, professor? E o 60 também, no caso, né? Porque 1 grau é 60 segundos. O que eu fiz primeiro? Passei os 5 graus, né? Eu sei que 1 grau é 60 minutos, então fiz 60 vezes 5, né? Porque são 5 graus, tranquilo? 300 minutos, tá? 400 minutos. Como é que eu faço 400 minutos passar para grau ali, tá? Se eu pegar, lembra que aqui, ó, eu tinha de segundo para minuto. Aqui eu tenho de minuto para grau, tá? Eu sei que 1 grau, ele tem 60 minutos, né? Então, se eu quero passar de minutos para graus, eu vou dividir, né? Ó. 400 minutos é igual a 6 graus e 40 minutos. Isso aqui já é a resposta. Mas como é que eu acho isso? Bom, eu vou pegar o seguinte, ó, 400 minutos dividido por 60 minutos, né? E isso eu estou transformando em graus, beleza? Então, 400 dividido por 60 dá 6 graus, no caso, tá? E o resto, ele vai deixar um resto, porque quando eu dividir 400 por 60, não vai dar uma continha exata. Eu vou ter um resto de 40, tá bom? Então, quando eu faço 400 dividido por 60, 6 graus, com o resto 40. Então, se eu tenho um resto 40, eu vou escrever 6 graus e 40 minutos, tá bom? Poderia ter segundos também, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Medindo ângulos, tá? O instrumento utilizado para medir um ângulo é o transferidor, beleza? A gente vai entender como é que funciona isso aqui. Observe que a distância entre dois segmentos de reta é diferente dependendo do lugar escolhido para extrair essa medida, tá? O que está dizendo aqui, ó? Tá vendo que eu tenho esse arco aqui, né? Esse ângulo aqui no caso, beleza? Então, se eu quiser determinar quanto vale ele, eu vou olhar, tá vendo que eu tenho duas fileiras aqui, ó, de 0 a 0, 10, 20, 30, 40, e aqui também, ó, 0, 10, 20, tá vendo? Uma de cima, a de cima começa aqui e a de baixo começa aqui, tá? Por que isso importa pra gente, né? Bom, esse ângulo aqui, ele tá começando aqui e terminando aqui, correto? Então, a gente sempre vai olhar por onde ele está começando, tá? Se ele está começando daqui para lá, a gente vai começar a contar do zero, o zero daqui, tá? Se ele estivesse começando daqui para cá, a gente começaria do zero daqui, tranquilo? De baixo aqui. Se ele está começando daqui, isso aqui é muito importante, hein, gente? Tem gente que erra isso aqui direto, tá? Então, preste atenção nessa parte, ó. Se está começando daqui para lá, a gente vai começar contando daqui para lá também, ó, do zero daqui, tá? Tá vendo? 0, 10, 20, 30. Bom, se eu quisesse determinar quanto vale esse ângulo, ó, 0, 10, 20, até aqui, ó, qual é o número que aparece lá em cima? 120. Lembra, é o número lá em cima, não o número de baixo. Se você olha para o número de baixo aqui, você poderia chutar 60 graus, mas aí não é esse valor que a gente quer, tá bom? Então, esse ângulo aqui, ó, vale 120 graus, tá? Bom, galera, então vamos lá. Como é que eu faço a criação desse ângulo aí, tá? Vou fazer o seguinte, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu for desenhar, né, vou precisar do meu transferidor, tá? Para criar o meu ângulo aí. E o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou fazer uma retinha, tá? Não importa se é com a parte de baixo ou com a parte de cima, beleza? E nessa retinha aqui, eu vou determinar um pontinho aqui, ó. Vai ser o meu Ozinho, beleza?
que é o meu centro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, meu transferidor, vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Em cima dessa cruzinha aqui está o meu ponto A. Digamos que eu queira um ângulo agora, ó, de 60 graus. O meu 60 não está aqui? Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, no 60 graus, beleza? E agora, eu vou ligar, ó, o meu 60 graus com o pontinho O que eu desenhei de começo aqui, tá? Ó, quando eu traçar isso aqui, ó, fazer o seguinte, esse ângulo aqui eu disse que vale quanto? 60 graus, beleza? Eu posso dizer que aqui, ó, é A e aqui é B. Tranquilo? Vamos fazer um outro aqui, ó. Vou traçar de novo, ó, uma outra retinha, tá? Pode ser com a parte de cima, a parte de baixo, não faz diferença. Aí nesse aqui eu vou fazer o seguinte, vou dizer que o ponto A está aqui no começo, tá bom? Vou dizer que aqui é o ponto A, tá? Lembrando que esse transferidor, gente, ele pode ser, o meu é colorido, mas se ele for transparente é melhor, tá? Porque, ó, eu vou encostar aqui no centro, tá vendo? O meu Tzinho aqui no centro, e ele tem que bater certinho com esse zerinho aqui, tá vendo? Eu tenho um zerinho aqui, essa linha tem que estar certinha nessa parte aqui do zero, tá? Bom, tá vendo? Ó, se eu desenhar assim, tá vendo que já passou? Então ele tem que estar juntinho aqui, ó. A linha tem que estar batendo certinho aqui, tá? Aí quando o transferidor é transparente, fica mais fácil de você enxergar isso aí, tá? Então eu coloquei aqui em cima, vamos desenhar agora um ângulo de 80 graus, ó. Então o 80 tá aqui, não tá? Bom, agora que eu fiz o 80, ó, vou pegar aqui e vou unir, né, o meu ponto zero lá, que é o meu ponto inicial, né, o meu O, e aqui o 80 lá que eu tinha desenhado, beleza? Então eu vou falar que aqui é A, aqui é B, esse ângulo que a gente desenhou é de 80 graus. Tranquilo isso? Bom, é bem tranquilo, né? Então, se eu quiser demonstrar esse ângulo aqui para vocês, eu vou escrever o seguinte, ó, A, né, O, B, vale 80 graus, tranquilo? Alguns exercícios no livro de vocês vai pedir exatamente isso, para vocês determinarem. E nesse outro aqui que a gente tinha feito, ó, A, O, B, aí você lembra, quem que tá com ângulo não é o O? Então, ele que recebe o chapeuzinho, tá? A gente sempre coloca o cara que tá... o cara que tem o chapeuzinho no meio, beleza? Por que ele que tem o chapeuzinho? Porque é aqui que tá o ângulo. Se o ângulo fosse no A, né, se eu desenhasse um ângulo aqui no A, aí o A estaria no meio com o chapeuzinho, tranquilo? Isso aí pode mudar, tá? Então, vamos lá. Então, o AOB aqui, ó, é 60 graus. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó, aqui eu desenhei com vocês, agora eu vou fazer o contrário, agora eu vou pegar alguns que eu já tenho e vou determinar, tá? Quanto é essa abertura aí, de quanto é esse ângulo aí, tá bom? Então o que eu vou fazer? Bom, eu tenho esse aqui, esse carinha e esse carinha, vou começar por esse aqui primeiro, ó. Vamos lá, vou pegar aqui, o que eu faço primeiro? Ó, pego o ponto zero, né, que é o ponto O, e coloco aqui em cima da minha cruzinha. E aí depois, ó, vou alinhar. Assim, tá alinhado? Não tá, né? Ó, vou ter que chegar um pouquinho. Opa, alinhei, agora sim. Se eu olhar aqui em cima, ó, quem é esse carinha que tá aqui, na referência ali? Não, 60, ó. Tem gente que acaba embolando, tá? Olha só, a abertura tá assim, ó, daqui pra cá. Tem gente que acaba olhando o lado de lá, ó. A gente sempre vai olhar onde que tá sendo fechado. Eu não tenho uma linha pra cá e uma pra cá, então eu não vou olhar pra esse lado de lá, tá vendo? Se eu fosse contar de lá, 0, até aqui, daria 120, ó, olhando essa linha de cima, tá vendo? Só que, como eu tô construindo o meu ângulo, tá daqui pra lá, né? Eu vou olhar do 0 para cá, dessa linha de baixo, tá vendo? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Opa, se parou ali no 60, esse ângulo aqui, ó, 60 graus. Tranquilo? Vamos lá nesse aqui agora, ó. Eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui grandão, né? Tá? Ah, só um detalhe aqui. Eu vou colocar o nome desse... Eu vou botar aqui, ó, A, de novo, ó, porque ele tá no meio, né? Ele que tá com ângulo. AOB é igual a 60 graus. E aí no livro de vocês vai pedir tanto para você determinar o ângulo, tá? Quanto vale, quanto a nomenclatura, tá? Porque a gente viu as nomenclaturas aí no vídeo todo, tá bom? Então lembra que quando eu tenho um ângulo que ele é menor do que 90 graus, qual é o nome dele? É um ângulo agudo, certo? Então você vai escrever lá, né? Se a questão tá te pedindo, um ângulo agudo, beleza? Porque é menor que 90 graus. Tranquilo? Agora vamos ver esse carinha aqui, ó. Bom, de novo, ó, gente, eu tenho essas duas retinhas aqui, né, formando esse ângulo no meio. Como é que eu vou medir esse ângulo? Simples, ó, vou pegar aqui, ó, o Ozinho não tá aqui, ó, esqueci de colocar, mas
vocês conseguem ver que tem esse pontinho aqui no meio, né? Então, vou botar aqui, cruzinho em cima dele. Bom, e aí, gente, eu vou olhar, tá vendo? Ó? Alinhei ele aqui, ó, a parte de baixo. Onde que eu vou olhar? Eu tô formando esse ângulo daqui para cá ou daqui para cá? Olha aqui, essa curvinha não tá daqui para cá? Então eu vou olhar, ó, daqui para cá. Tem gente que acaba se confundindo e olha desse lado, ó. Mas se você seguir essa voltinha aqui, você não erra, ó. Se eu fosse olhar daqui para cá, eu acharia 60. Aí eu pegaria aqui, opa, 60 graus aqui. Mas, como esse ângulo está sendo formado daqui para cá, ó, ele vem, faz essa curvinha aqui, tá bom? Tá vendo? Tô falando disso aqui, gente, ó. Ele tá fazendo essa curvinha e não essa curvinha, tá vendo? Então é o seguinte, ó. Vou colocar aqui no centro, né? Arrumei ali, né? Beleza, tá em cima. Agora eu vou daqui para lá, ó, 0, 10, até aqui em cima. Aqui em cima na 120. Então esse ângulo todo aqui, ó, eu sei que é 120 graus, beleza? Então AOB é igual a 120 graus. E quando eu tenho um ângulo que ele é maior do que 90 graus, qual é que é o nome desse ângulo aí? Vocês lembram? É o ângulo que é obtusângulo, né? Na verdade, obtuso, né? Obtusângulo a gente vai ver depois, que é quando a gente chegar na parte de triângulos, tá bom? Mas, por enquanto, é o nosso ângulo obtuso, tá? Beleza? Então, vocês vão ter alguns exercícios aí que vocês vão ter que construir esses ângulos, tá? E alguns vocês vão ter que só identificar se ele é obtuso, se ele é agudo, se ele é reto, tá bom? Beleza? Classificação dos ângulos, vamos lá. Ângulo nulo. Um ângulo que possui medida igual a zero é chamado de ângulo nulo, beleza? Então, sempre que a gente tiver um ângulo, né, uma questão falar que o ângulo possui medida igual a zero, esse ângulo é nulo, tranquilo? Ângulo reto. Ângulo que possui medida igual a 90 graus, tá? Então, eu tenho aqui, ó, duas retinhas. Essas retinhas são perpendiculares, tá bom? Na verdade, vocês vão ver isso mais pra frente também. Mas essas retas aqui são perpendiculares, tá? E como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Como é que a gente determina isso? Sempre que eu tiver duas retas perpendiculares, né? Duas retas se cruzando, formando retas perpendiculares, né? Eu vou ter um ângulo de 90 graus, tá? E esse ângulo reto aqui, ó, é sinal indicativo de ângulo reto, tá? A gente pode chamar de ângulo reto, tá bom? Esse desenhozinho aqui, ou um ângulo de 90 graus simplesmente, tranquilo? Mas lembre-se, sempre que você estiver vendo uma questão, um ângulo reto, significa que é esse desenhozinho, tá? Esse ângulo aqui, e esse desenhozinho vale 90 graus. Esse ângulo aqui vale 90 graus, beleza? Então, M de AOB é igual a 90 graus, beleza? As retas R e S da figura abaixo são concorrentes e formam entre si 4 ângulos retos, beleza? Dizemos que a reta R e S são perpendiculares e indicamos que, como eu disse lá atrás, eu tenho duas retas, tá? Perpendiculares, ou seja, elas estão formando ângulo de 90 graus em todos os lados, tá bom? No slide anterior, eu só coloquei esse pedacinho aqui, mas eu poderia desenhar um outro aqui, um outro para esse lado, exatamente como está aqui, ó, tá vendo? Tenho 4 ângulos de 90 graus, tranquilo? Então, ó, dizemos que as retas são perpendiculares, indicamos, ó, R, esse desenhozinho aqui ó, significa perpendicular a S, ó. A reta R é perpendicular à reta S, tá? E a reta S é perpendicular à reta R, tranquilo? Beleza? Ângulo agudo. É o ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Bom, gente, sempre que você tiver um ângulo lá, tá? Você pegou um ângulo lá, viu quanto vale ele, e aí você consegue determinar que ângulo é esse. No caso, sempre que eu tiver um ângulo menor do que 90 graus, esse ângulo vai ser agudo, tá? Então, a medida de AOB, lembra que eu falei, ó, o chapéuzinho no O, e ele tá sempre no meio das outras letras, tá? Entre as outras letras, tranquilo? Vale 30 graus, então eu escrevi ele aqui, 30 graus, tá? Ângulo obtuso. É o ângulo cuja medida é maior que 90 graus, tá? Então tem um ângulo aqui, ó, grandão, tá vendo? Ó? Beleza? Aqui eu esqueci de colocar o Ozinho, mas é AOB, né? Igual a todos os outros, beleza? E a medida de AOB é igual a 135 graus. Eu tô determinando isso. Vamos supor que eu coloquei lá meu transferidor aqui, ó, e aí vi que esse ângulo aqui vale 135 graus. Então eu posso determinar, né? Posso dizer, né? Que esse ângulo se chama um ângulo obtuso, tranquilo? Beleza?
porque ele é maior do que 90 graus, tá bom? Ângulo raso, ângulo que possui medida igual a 180 graus, ou ângulo de meia volta, tá? Por que meia volta? Porque quando eu dou uma volta completa, né, eu tenho 360 graus. Pensa na pizza, como se fosse uma volta completa. Agora, metade da pizza só é como se eu tivesse pegando 360 e dividindo por 2, né? Se eu tenho uma pizza e corto ela na metade, não ficou duas partes iguais, metade para cada um, né? Então aqui é a mesma coisa, eu tenho 180 graus, tá? É igual a 180, essa medida aqui, esse ângulo raso, né, vale 180 graus, e a gente pode chamar ele de meia volta, tá bom? Tranquilo? Porque é meia volta de uma circunferência, tá? É só metade dela, beleza? Ah, então essa medida, ó, tá vendo que posso ter outras letras, ó? CAB, tá vendo? Agora não é Ozinho aqui, agora é um A. Então a medida CAB, né? Tá vendo? Esse ângulo aqui é igual a 135 graus. Tranquilo? Ângulo retraente. Ângulo que mede mais de 180 graus e menos de 360 graus. Ó. Então tem um ângulo aqui, ó, grandão, tá vendo? Tô olhando esse ângulo todo, tá? Daqui até aqui, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, ele é maior do que 180 graus, porque, ó, 125 graus. Ele é maior do que 180 graus e menor que 360, beleza? Então, quando eu tenho um ângulo maior que 180 e menor que 360, esse ângulo é um ângulo retraente, beleza? Ângulo de volta inteira. Ó, a gente acabou de ver ali atrás, no slide anterior, um ângulo de meia volta, né? Que valia 180 graus. Agora a gente tem aqui um ângulo de volta completa, né? Ó, ângulo com medida igual a 360, porque é a volta toda. Sempre pensa na pizza, tá bom? Tranquilo? Aí eu tenho uma volta completa, que vale 360 graus. Perfeito? Bom, gente, então, a partir dessa aula aqui, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios conceituais do livro de vocês, tá bom? Usando o transferidor, tá? Para quem não tiver o transferidor, vai ficar um pouquinho ruim para fazer esses exercícios, tá? Porque o começo ali, né, pede muito isso, para você determinar com o transferidor. E aí você vai ver quanto vale o ângulo, né? E aí depois você vai determinar se ele é retraente, se ele é raso, obtuso, agudo, enfim. Teria que ter o transferidor, tranquilo? Não sei se todos vocês vão ter, mas se não tiver, deixa o exercício para a gente fazer depois, que não tem problema não, tá bom? Eu faço uma correção só para vocês terem no caderno, tá? E a gente vê isso depois, tranquilo? Mas se tiver como uma papelaria do lado, não quero que ninguém vá para a rua, tá? Não estou dizendo isso, tranquilo? Mas caso esteja aberta uma papelaria do lado, fala com a mamãe e papai, vê se existe essa possibilidade, tá? Mas sempre tomem cuidado, eu sempre falo isso nos meus vídeos, tá bom? Sigam as recomendações, não fiquem na rua, aglomerações e etc. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.